Coração em luto, que chegou até aqui, buscando sabedoria sobre como honrar adequadamente aqueles que já partiram, eu te saúdo com profundo amor e compreensão. Você não está assistindo este vídeo por acaso. Nada na sua vida acontece por acaso. E principalmente essa dúvida que habita teu coração sobre o que fazer com as roupas, os objetos pessoais, os pertences daquela pessoa querida que desencarnou. Essa indecisão entre guardar tudo ou descartar tudo, esse medo de estar cometendo algum erro que possa prejudicar tanto você quanto aquele espírito amado, tudo isso tem uma razão de ser. E se eu te disser que existe um erro gravíssimo que a maioria das pessoas comete com os pertences de quem faleceu, um erro que pode prender o espírito à terra, que pode criar dependência energética doentia, que pode impedir tanto você quanto ele de seguirem seus caminhos evolutivos? E se eu te revelar que Chico Xavier deixou orientações precisas, detalhadas, amorosas sobre o que fazer e principalmente o que nunca fazer com essas roupas, esses objetos, esses pertences carregados de energia, de memória, de conexão espiritual? Você acredita que roupas e objetos são apenas matéria inerte sem significado espiritual? Ou será que cada peça que pertenceu a alguém que amamos guarda impregnação energética profunda, carrega vibrações, mantém laço invisível, mas real com aquele espírito? Será que aquele armário trancado com todas as roupas intactas há anos está realmente preservando a memória ou está criando um museu mórbido que impede a vida de fluir? Será que descartar tudo no dia seguinte, ao enterro, é frieza desrespeitosa ou é sabedoria libertadora? Será que existe um tempo certo, uma forma certa, um ritual correto para fazer essa transição necessária dos pertences físicos de quem já não está mais aqui? Hoje, vou revelar tudo o que Chico Xavier nos ensinou sobre o que nunca fazer com os pertences de entes queridos falecidos. Essa verdade libertadora que vai te ajudar a honrar a memória sem criar prisões energéticas, a lembrar com amor, sem aprisionar com apego. Antes de mergulharmos nesta orientação profunda que pode transformar tua forma de lidar com o luto e com a memória material de quem partiu, eu preciso que você faça algo muito importante para mim, para você e principalmente para aqueles que já desencarnam e que você tanto ama. Quero que você pare agora, respire fundo, coloque a mão no coração e escreva nos comentários as seguintes palavras: eu pratico o desapego com amor. Não são palavras vazias, alma querida. Quando você escreve eu pratico o desapego com amor, você está declarando ao universo inteiro, aos espíritos que já partiram, aos teus mentores espirituais, que você compreende que desapego não é abandono, que soltar não é esquecer, que permitir que a vida continue fluindo não é trair a memória de quem partiu. Você está dizendo que você tem maturidade espiritual para distinguir entre a pessoa que você ama, que vive eternamente como espírito, e os objetos materiais temporários que ela usou durante a encarnação. Escreva agora: eu pratico o desapego com amor. Essa frase carrega a vibração poderosa da sabedoria que liberta, do amor que não aprisiona, da coragem de seguir em frente honrando o passado, mas não vivendo nele eternamente. Quantas vezes você já abriu aquele armário com as roupas intactas e sentiu o coração apertar? Quantas vezes você já tocou naqueles objetos pessoais, sentindo que se desfizer deles, estará traindo, esquecendo, desrespeitando a memória de quem partiu? Quantas vezes você já sentiu culpa só de pensar em doar aquelas roupas, em descartar aqueles pertences, em permitir que outras pessoas usem o que era tão íntimo daquela pessoa amada? Quantas vezes você já percebeu que mantém tudo exatamente como era, simplesmente porque não sabe o que fazer, porque tem medo de errar, porque foi paralisado pela dor e pela indecisão? Deixa eu te contar algo que vai iluminar profundamente teu caminho. Existe sabedoria espiritual sobre como lidar com esses pertences. Existe tempo certo. Existe forma correta que honra a memória sem criar aprisionamento energético, que liberta tanto você quanto o espírito para seguir em suas jornadas. Chico Xavier nos ensinou durante décadas de orientação espiritual compassiva e de comunicação constante com o plano espiritual
que os objetos pessoais de alguém que desencarnou, especialmente roupas que tocavam diretamente o corpo, carregam impregnação energética fortíssima, carregam vibrações daquela pessoa, mantêm conexão sutil mas real com o espírito desencarnado. Não é superstição, não é crendice popular, é realidade energética que a ciência espiritual compreende há milênios e que Chico confirmava através das comunicações que recebia dos espíritos superiores. Cada roupa que você vestiu repetidamente, cada objeto que você tocou constantemente, cada pertence com o qual você teve contato íntimo e prolongado, absorve algo da tua energia, da tua vibração, da tua essência. E quando você desencarna, quando teu espírito se desliga do corpo físico, essas roupas e objetos continuam vibrando na tua frequência por tempo considerável, continuam mantendo laço energético contigo, continuam sendo pontos de conexão entre o plano físico, onde eles ficaram, e o plano espiritual, onde você agora está. E esse laço pode ser benéfico ou prejudicial, dependendo de como é manejado pelos que ficaram. Se os familiares lidam com esses pertences de forma saudável, equilibrada, consciente, o laço se desfaz gradualmente sem causar problemas. Mas se lidam de forma obsessiva, apegada, doentia, o laço se fortalece patologicamente e cria aprisionamento mútuo que prejudica tanto os vivos quanto o morto. Então vamos começar pelo maior erro, o mais comum, o mais prejudicial de todos: manter o quarto, o armário, os pertences exatamente como estavam, intocados, preservados como santuário, como museu, como se a pessoa fosse voltar a qualquer momento. Isso que parece amor, que parece respeito, que parece honra à memória, é na verdade uma das formas mais destrutivas de luto, uma das atitudes mais prejudiciais, tanto para quem ficou quanto para quem partiu. Por quê? Porque cria no plano físico um ponto focal de energia estagnada, de vibração de morte, de recusa em aceitar a realidade da perda. E essa energia densa, essa recusa obstinada, essa negação da morte, funciona como ímã que puxa o espírito desencarnado constantemente de volta àquele ambiente, dificultando ou até impedindo sua adaptação ao mundo espiritual. Imagina você que acabou de desencarnar, está tentando se adaptar a uma realidade completamente nova, está começando a compreender que não é mais corpo físico, está sendo orientado pelos mentores espirituais a se desligar das vibrações terrenas e se conectar com as vibrações do plano onde agora habita. Mas toda vez que seus familiares entram naquele quarto preservado como museu, toda vez que abraçam suas roupas chorando desesperadamente, toda vez que recusam tocar em qualquer coisa porque querem manter tudo exatamente como você deixou, eles criam corrente energética poderosíssima que te puxa violentamente de volta para aquele ambiente. É tortura, é prisão, é sofrimento que impede tua evolução e mantém eles presos também em luto patológico que nunca se resolve. Chico Xavier recebia comunicações desesperadas de espíritos implorando que seus familiares desmontassem os quartos santuário, doassem as roupas, permitissem que a vida continuasse na casa, porque eles não aguentavam mais ser puxados constantemente para trás, não conseguiam seguir em frente com suas jornadas espirituais, enquanto estavam energeticamente acorrentados àqueles objetos pelos quais os vivos se agarravam obsessivamente. Esses espíritos diziam: eu não estou mais ali, eu não preciso mais daquelas roupas. Por favor, me libertem. Por favor, libertem vocês mesmos. Por favor, deixem a vida fluir. Então, a primeira orientação essencial é esta: nunca, absolutamente nunca transforme o quarto ou os pertences da pessoa falecida em museu intocável, em santuário permanente, em espaço congelado no tempo. Isso não honra ninguém, isso aprisiona todos. Mas Chico também alertava: o outro extremo é igualmente problemático. Descartar tudo no dia seguinte, jogar fora sem critério, sem respeito, sem processo emocional adequado, também é erro. Não é desapego saudável, é negação da dor, é recusa em processar o luto, é frieza que pode gerar culpa posterior e problemas emocionais não resolvidos. Então, qual é o caminho do meio?
Qual é a sabedoria que equilibra respeito pela memória com necessidade de seguir em frente? Chico Xavier ensinava o seguinte processo gradual, consciente, amoroso para lidar com os pertences de quem faleceu. Primeiro, desse tempo. Nos primeiros dias, após a morte, após o enterro, você não precisa tomar decisões sobre os pertences. Está em choque, está em dor aguda, não é momento de mexer em nada. Deixe o quarto, o armário como estão por enquanto. Apenas feche a porta se for muito doloroso ver, mas não force decisões imediatas. Segundo, após algumas semanas, quando a dor aguda começar a diminuir um pouco, quando você estiver mais estável emocionalmente, chegou a hora de começar o processo. Não precisa ser rápido, pode ser gradual, mas precisa começar. E comece com oração. Antes de mexer em qualquer pertence, ore pedindo força, pedindo orientação aos mentores espirituais seus e da pessoa falecida, pedindo que o processo seja tranquilo, amoroso, libertador para ambos. Ore também conversando mentalmente com o espírito da pessoa, explicando que você vai começar a organizar os pertences dela, que isso não é esquecimento, mas é necessidade de permitir que a vida continue. Terceiro, separe os pertences em categorias. Roupas de um lado, objetos pessoais de outro, documentos em outra pilha, itens valiosos separados. Essa organização inicial já traz algum senso de controle, de processo estruturado, de ação consciente, ao invés de caos emocional. Quarto, das roupas, separe uma ou duas peças muito significativas que você quer guardar como lembrança. Pode ser aquela roupa favorita, aquela camisa que tinha o cheiro característico, aquela peça que te traz memórias especialmente queridas. Mas apenas uma ou duas, não 50 peças. E guarde em lugar apropriado, não exposta no armário como se fosse ser usada, mas guardada em caixa de memórias. Quinto, todo o resto das roupas precisa ser doado ou descartado. E aqui vem orientação importantíssima de Chico Xavier sobre como fazer isso de forma espiritualmente correta. Antes de doar ou descartar, faça a limpeza energética de cada peça. Pode lavar todas as roupas com água e sal. Pode passar defumação com alecrim ou arruda. Pode deixar no sol durante algumas horas. Pode orar sobre cada peça pedindo que toda a energia da pessoa falecida se desconecte daquela roupa. Que o espírito seja libertado daquele laço material. Que a roupa seja transmutada em benefício para quem vai receber. Essa limpeza energética é fundamental, porque se você doar as roupas, ainda carregadas com a energia intensa da pessoa falecida, quem receber pode ser afetado negativamente. Pode começar a ter sonhos com a pessoa morta, pode sentir sensações estranhas, pode até ser que o espírito da pessoa morta seja atraído para perto de quem está usando suas roupas. Então, limpar energeticamente antes de doar é ato de responsabilidade, de caridade verdadeira, de cuidado tanto com o espírito quanto com quem vai receber as roupas. Sexto, doe para instituições de caridade, para pessoas necessitadas, para projetos sociais. Não venda por dinheiro, a menos que seja extremamente necessário financeiramente. O ato de doar, de transformar aqueles pertences em benefício para outros, tem valor espiritual imenso. Gera créditos no plano espiritual, tanto para você quanto para o espírito da pessoa falecida. É forma de honrar a memória através da caridade, através do bem, através da generosidade. E quando você doa, faça mentalmente em nome daquela pessoa. Eu dou estas roupas em nome de fulano, que elas beneficiem pessoas necessitadas, que isso seja bênção para ele no plano espiritual. Sétimo, objetos pessoais como joias, relógios, óculos, itens de valor sentimental ou financeiro podem ser distribuídos entre familiares que realmente vão usar, vão apreciar, vão dar utilidade. Não guarde tudo trancado em gavetas eternamente. Se ninguém vai usar, melhor vender ou doar também. Objetos existem para serem usados, não para serem mumificados. E aqui também, antes de passar para outra pessoa, limpe energeticamente. Ore sobre o objeto pedindo que seja bênção para quem vai receber. Oitavo, documentos, fotos, cartas, diários, coisas de valor memorial podem ser organizados em caixa especial que você guarda.
mas não fica revisitando obsessivamente. Você sabe que está ali, pode acessar ocasionalmente quando sentir necessidade, mas não vive mergulhado naquilo diariamente. É memória preservada com sabedoria, não relicário obsessivo. Agora vem orientação sobre timing, que muita gente erra. Quanto tempo esperar antes de fazer tudo isso? Chico Xavier dizia que varia conforme cada caso, conforme a intensidade da relação, conforme condições emocionais de quem ficou. Mas, em geral, o ideal é começar o processo entre 1 e 3 meses após a morte. Antes disso, pode ser cedo demais, você ainda está em choque. Depois de 6 meses, definitivamente não deve mais estar tudo intocado. Já passou tempo suficiente para começar a liberação. E o processo completo de organizar, limpar energeticamente, doar ou distribuir pode levar mais algumas semanas ou meses. Não precisa ser feito num único dia, pode ser gradual, mas deve ser feito. E há casos específicos que merecem orientação particular. Quando é morte de criança ou adolescente, os pais têm dificuldade ainda maior de mexer nos pertences. Chico era extremamente compassivo com esses casos. Nunca apressava, respeitava profundamente a dor devastadora. Mas mesmo assim, orientava que após algum tempo, mesmo que seja 1 ano, o processo precisava começar. Manter o quarto da criança intocado por décadas é prisão tanto para os pais, quanto para o espírito da criança que precisa seguir sua evolução. As roupas podem ser doadas para outras crianças necessitadas. Os brinquedos podem alegrar outras crianças. Isso transforma a dor em amor, tragédia em bênção. Quando é perda de cônjuge, do marido ou da esposa, também há dificuldade imensa, principalmente se a pessoa viúva mora sozinha naquela casa cheia de memórias. Chico orientava que, mesmo sendo doloroso, mesmo parecendo traição, é necessário reorganizar a casa, doar as roupas do falecido, permitir que os espaços sejam reocupados pela vida. Isso não significa esquecer, significa permitir que a vida continue. E se a pessoa viúva eventualmente decidir se relacionar novamente, ter a casa livre dos pertences do falecido é respeito tanto pelo novo parceiro, quanto pelo espírito do falecido, que certamente deseja a felicidade de quem ficou. Quando é perda de pais idosos, os filhos adultos muitas vezes têm que esvaziar a casa inteira dos pais. Chico orientava que isso seja feito com respeito, com calma, mas que seja feito. Não transformar a casa dos pais em museu visitável por anos a fio. Organizar, separar o que tem valor, doar o que pode beneficiar outros, descartar o que não serve, vender a casa se necessário e seguir em frente. Os pais, do plano espiritual, não querem que os filhos fiquem presos cuidando de casa vazia. Querem que os filhos vivam suas vidas. Chico também alertava sobre algo importante. Roupas íntimas, especialmente, devem ser descartadas, não doadas. Calcinha, cueca, meias, camisetas de baixo. Essas peças têm contato muito íntimo com o corpo, absorvem energia muito intensa e não devem ser passadas para outras pessoas, mesmo após limpeza. Melhor jogar fora ou queimar com oração de liberação. Roupas externas como casacos, camisas, calças, vestidos podem ser doadas após limpeza energética, mas íntimas não. Existe também orientação sobre perfumes, produtos de higiene pessoal, medicamentos da pessoa falecida. Perfumes carregam energia olfativa fortíssima. Chico dizia que melhor não usar o perfume do falecido, porque toda vez que você sentir aquele cheiro, vai reativar a dor, vai criar conexão energética inadequada. Melhor doar ou descartar. Medicamentos devem ser descartados adequadamente em farmácias que aceitam descarte. Nunca usar nem doar, porque cada corpo é único. Produtos de higiene, como sabonetes, shampoos, podem ser usados ou doados sem problema após oração de limpeza. Chico também ensinava sobre algo que muita gente faz, sem saber que é problema: vestir roupas da pessoa falecida. Viúvas que vestem camisas do marido falecido para dormir, filhos que usam roupas dos pais que morreram. Isso que parece carinhoso, que parece manter a pessoa perto, é na verdade energeticamente problemático. Quando você veste roupa de pessoa falecida, você absorve a energia impregnada naquela roupa,
pode começar a ter sonhos perturbadores, pode atrair o espírito da pessoa para muito perto de você, criando dependência doentia. Pode absorver até doenças, se a pessoa morreu doente. Então, Chico orientava: não use roupas da pessoa falecida, doe ou descarte, mas não incorpore ao seu guarda-roupa pessoal. Há também orientação específica sobre objetos que foram muito queridos pela pessoa, aquele objeto de estimação que ela amava, que cuidava, que tinha apego especial. Esses objetos têm impregnação energética ainda mais forte. Chico dizia que, idealmente, esses objetos deveriam ser doados ou dados para alguém que vai realmente apreciar e usar, transformando aquilo em alegria para outra pessoa, ao invés de manter trancado como relíquia intocável. O espírito da pessoa falecida fica feliz, vendo que algo que ela amava está sendo usado, apreciado, trazendo alegria para outro, não guardado inútil em gaveta escura. Chico contava casos de espíritos que comunicavam alívio imenso quando os familiares finalmente doaram os pertences, finalmente desmontaram o quarto santuário, finalmente permitiram que a vida fluísse novamente. Esses espíritos diziam que sentiam como se correntes tivessem sido rompidas, como se prisões tivessem sido abertas, como se finalmente pudessem respirar e seguir em paz seu caminho evolutivo, sem estar constantemente sendo puxados de volta pela energia densa do apego dos vivos aos objetos mortos. Existe também orientação sobre cerimônias, rituais para fazer ao desmontar o quarto, ao doar os pertences. Chico sugeria que a família se reunisse, fizesse oração coletiva, agradecendo pela vida da pessoa, pedindo que o processo de liberação dos pertences fosse tranquilo, abençoando cada item que seria doado, conversando mentalmente com o espírito da pessoa, explicando com amor o que estava sendo feito e por quê. Essa cerimônia simples, mas significativa, dá fechamento emocional, marca simbolicamente a transição, ajuda todos os envolvidos a processar a perda de forma mais saudável. E Chico alertava: se você tem dificuldade extrema, se não consegue de jeito nenhum mexer nos pertences, mesmo após meses, isso pode indicar luto complicado que precisa de ajuda profissional. Procure terapia, procure grupos de apoio para enlutados, procure ajuda espiritual em centro espírita sério. Não fique aprisionado eternamente na dor, há ajuda disponível. Existe orientação também sobre o que fazer com pertences de valor financeiro significativo, como joias, carro, imóveis que pertenciam ao falecido. Chico dizia: use se for útil, venda se precisar do recurso, doe se quiser praticar caridade, mas não deixe tudo parado, trancado, inutilizado como se fosse sacrílego usar ou negociar. O falecido certamente prefere que aqueles bens sejam úteis aos vivos do que sejam mumificados em sua memória. E quanto a guardar uma peça ou duas de roupa como lembrança, Chico orientava que fossem guardadas adequadamente, não expostas no armário como se fossem ser usadas, não transformadas em objeto de culto que você abraça e chora diariamente. Guarde em caixa fechada, em lugar apropriado, e acesse apenas ocasionalmente quando sentir necessidade real, não obsessivamente. E mesmo essas peças guardadas devem passar por limpeza energética periódica para não acumular energia pesada com o passar dos anos. Chico também ensinava sobre descartar ou queimar pertences, quando doar não é opção apropriada. Se fizer fogueira, faça com oração, pedindo que aquela energia seja transmutada, que as cinzas retornem à terra em paz. Se jogar no lixo, ore sobre os itens antes pedindo limpeza energética, perdão por não poder dar destino melhor, agradecendo pelo tempo em que aqueles objetos serviram à pessoa amada. Descarte consciente, respeitoso, orado também é forma de honrar. Existe também orientação sobre lidar com pertences quando há mais de um familiar, quando há disputa ou tensão sobre quem fica com o quê. Chico dizia: não transformem pertences materiais em campo de batalha. Não briguem por objetos enquanto o espírito da pessoa sofre vendo a família em conflito. Façam acordo amoroso, dividam com generosidade, priorizem harmonia familiar acima de apego a coisas. O falecido certamente prefere ver a família unida do que ver objetos sendo disputados.
Estamos chegando ao final desta orientação profunda sobre como lidar sabiamente com pertences de quem faleceu. E eu quero deixar contigo verdades que vão libertar teu coração. Primeira verdade: objetos são objetos. Pessoas são espíritos eternos. Não confunda. Não transforme objetos em substitutos da pessoa. Não crie relação idolátrica com matéria inerte. Segunda verdade: desapegar de objetos não é desapegar da pessoa. Não é esquecer. Não é trair. É compreender que a pessoa vive como espírito eterno, independente dos objetos temporários que usou durante uma encarnação. Terceira verdade: libertar os pertences é libertar o espírito. É permitir que ele siga em paz. É demonstração de amor maduro que prioriza o bem-estar dele acima da sua necessidade de apego. Quarta verdade: transformar dor em doação, tragédia em caridade, perda em benefício para outros através da doação dos pertences é alquimia espiritual que honra profundamente a memória e gera bênçãos para o espírito do falecido. Se esta mensagem te trouxe clareza, se te deu coragem para começar o processo que você estava adiando, começa hoje mesmo. Não espera mais, não adia eternamente. Faz com amor, faz com respeito, faz com oração, mas faz. Liberta você, liberta o espírito. Permite que a vida continue fluindo. Se esta orientação pode ajudar alguém que você conhece que está paralisado com o quarto do falecido intocado há anos, compartilha. Tua partilha pode libertar prisões, pode curar lutos complicados, pode transformar museus mórbidos em espaços de vida novamente. Lembra da frase? Eu pratico o desapego com amor. Escreve nos comentários e assume esse compromisso sagrado de honrar sem aprisionar. Que a luz divina te dê força para o desapego necessário. Que tu compreendas que soltar objetos não é soltar pessoas. Que teus entes queridos falecidos sejam libertos pela tua coragem de doar, de descartar, de permitir que a vida continue. Que tua casa seja lar de vida, não museu de morte. Que tua memória dos que partiram viva no coração, não dependente de objetos materiais. Eu te abençoo com toda a coragem do desapego amoroso. Vai em paz, vai em liberação, vai em honra verdadeira que liberta. Até o próximo encontro, irmão, irmã em luz.